Oi, oi, tudo bem com vocês? Estou de volta com um tour maravilhoso. Bom, primeiramente vocês viram que a gente finalizou os tours que a gente fez daquele quadro, né? O quadro que é o outro ângulo com outros arquitetos. Teremos mais um quadro desse em janeiro, então a gente vai começar outras gravações por agora. Então hoje eu já vim com um tour maravilhoso para vocês não esquecerem de como são os nossos projetos também. Esse apartamento, ele é super atemporal e aconchegante, então já entendam que eu vou falar bastante essas palavras por aqui, mas realmente ele ficou muito gostoso. Os tons de madeira deixam ele mais aconchegante e eu quero mostrar para vocês. Vamos lá? Esse aqui é um apartamento de 130 metros quadrados. A planta original, ela tinha uma suíte e 2 dormitórios. Então a gente já fez uma primeira mudança aí, nós tiramos um dos dormitórios, transformamos ele em metade home theater e metade um home office. Vou mostrar para vocês de pertinho. E vocês já começam a ver aqui que, em primeiro lugar, impressionantemente, a gente não tem tons de cinza nesse apartamento. Esse apartamento a gente está indo mais para um off-white, bege, a gente tem essas tonalidades mais para o terroso e não para os tons de cinza. Isso é muito legal para vocês terem uma outra ideia de como a gente consegue usar cores que não sejam cinza como neutro. E aí a gente já vem aqui. Essa parte aqui é a porta de entrada. Como a gente não tem um cantinho ou nada muito isolado para fazer um hall, a gente optou por pegar essa parede, que é uma parede extensa, e aproveitamos para fazer um pequeno hallzinho, um aparador com um espelho. Então o que a gente fez? Uma moldura, né, em marcenaria com esse acabamento. Todos os acabamentos vão estar aqui na descrição. Se não me engano, esse é o Janduia, mas vou confirmar aqui embaixo para vocês. E aí, aqui nesse aparador, a gente colocou a opção dos 2 puffs, né, na parte de baixo, porque vocês vão ver que a gente está super próximo da sala de estar. E o aparador, ele ripado para não ficar com a impressão de que a gente tem essas 2 gavetas, que servem para quê? Ah, cheguei, quero colocar uma chave, quero guardar uma bolsa. A gente tem aqui essa opção e, ao mesmo tempo, ele dá a impressão de ser só um aparador. Um espelho, porque é super legal você ter um espelho na entrada de casa, a hora que a pessoa chega, ou até mesmo a hora que você está saindo, né, terminar de ver como está o look e se arrumar. Em seguida, nessa mesma paredona, a gente tem a sala de estar, que era super importante para esse casal, que fosse uma sala bem receptiva, aconchegante. O apartamento não tem varanda, ele é um apartamento bem antigo, ele foi todo reformado, então a gente tem que aproveitar bastante os espaços. Aqui é uma janelona de fora a fora, então a gente tem uma mega iluminação. E o que a gente optou por fazer aqui? Um sofá bem neutro. A gente usou aquele, uma chaise, ele todo em L, para aproveitar bem o espaço que a gente tem. Reparem que a gente fez a chaise exatamente no tamanho, né, fazendo o detalhezinho ali daquela parede. E atrás do sofá a gente deixou em torno de 20 centímetros para a cortina cair. Isso é bem importante pensar na hora de fazer a estrutura do layout, principalmente para que a gente consiga ter essa medida certinha. Aqui, junto com essa parte da sala de estar, a gente tem 2 poltronas e a gente tem pouquíssimas cores. Vocês vão ver que a gente não tem quase nada de tonalidades mais coloridas. As 2 poltronas são verdes. É um verde que ficou super legal porque ele não é verde musgo, ele tem um tonzinho mais aberto. Madeira, os detalhes em dourado, porque a gente tem a mesa de centro também com detalhes dourados. Então esse é um apartamento que está muito gostoso, super aconchegante, com poucas tonalidades. Então se você gosta e não quer um apartamento super colorido, esse aqui é uma opção bacana. Porque as poltronas, elas dão um charme no apartamento, mas a gente não deixou o apartamento colorido com elas, a gente só deu um toquezinho de cor. Além das poltronas, a gente também deu toque de cor no quadro. Ah, já vou até falar para vocês. Esse apartamento, ele é inteiro com móveis da Artville. Inclusive os quadros, tapetes, mesa de centro, tudo que vocês estão vendo aqui é lá da Artville. Mesa de centro, olha que linda que é essa mesa. Qual foi a ideia? Ao invés de colocar uma mesa retangular que ficaria muito reta aqui, porque a gente já tem bastante linha reta aqui nesse apartamento, muito ripado, mesa retangular, a gente não tem nada orgânico, a mesa ela faz esse desenho, ela faz como se fosse um encaixe, então fica super legal porque não fica tão pesado e ela tem essa estrutura um pouco mais solta. Os detalhes em dourado, porque a gente combina os detalhes dela junto com a poltrona.
E aí também a gente combinou esses detalhes com a sala de jantar, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Aqui, um quadro, que aí a gente também tem um pouquinho de mistura de cores. É um quadro que tem um azul marinho, o tom do bege e um pouquinho de vermelho, né? Esse mais para um vermelho apagado. Olha só como fica interessante, porque a gente não tem cores fortes, a gente continua com uma base super neutra e um pouquinho mais de cor aqui no quadro, na poltrona. É uma ideia muito boa para quem não quer, tem medo de enjoar, para quem não quer usar cores nos móveis, uma opção super legal usar nos quadros ou até mesmo nas almofadas, por exemplo. E aí, já vou começar aqui com os perrengues da obra para vocês. Aqui, ó, a gente tinha essa parede toda fechada, que era o terceiro quarto. E a gente decidiu tirar. Esse apartamento é super antigo, então a gente não tinha aqui o projeto estrutural. O síndico veio aqui e falou, não, tá super tranquilo, podem tirar, a gente só tem uma viga na parte de cima. Demolimos e descobrimos que a gente tinha também uma viga invertida. O que é isso? Essa mesma viga que tem aqui, ela vai um pouquinho mais para cima e ocupa o andar de cima também. Então, a gente acabou tendo esse degrauzinho. Qual que era a única opção aqui? Ou a gente manteria a parte do home office e do home theater isolado, né? Então fechada essa parede, ou para a gente criar essa integração, a gente teria esse degrau. Então a opção foi realmente criar o degrau, é um degrau super baixinho, a gente tem aqui em torno de 8 centímetros. O piso já era existente no apartamento, esse taco super bonito de madeira. A gente tem uma pessoa maravilhosa que conseguiu recuperar o mesmo piso que existia aqui e criar, né, o mesmo desenho. A gente só complementou com essas bordas aqui e esse acabamento da frente do degrau. Então a gente conseguiu, inclusive, criar a sala de TV, né, o home theater isolado, que era uma ideia que eles precisavam porque eles queriam um lugar mais aconchegante, mais fechado e até para não ficar tanto na área aqui do social. Aí, além de ter encontrado essa viga invertida, nós encontramos um pilar muito maior do que a gente imaginou que ele ia ser. O pilar, ele na verdade, na nossa ideia, quando a gente pegou o projeto, ele estava marcado que ele tinha em torno de uns 50 centímetros. Mas não, ele era muito maior, não é tudo isso. A gente acabou aproveitando o pilar como uma base para apoiar a mesa. Então a gente acabou ampliando, né, essa parede, deixando ela realmente maior, intencionalmente, para a gente conseguir colocar a mesa. E olha só como ficou interessante, a gente acabou apoiando a mesa na parede, então ela não fica na circulação. Ficou super legal porque ela fica numa área mais reservada para ela e ao mesmo tempo a gente acabou isolando o home theater que vocês viram ali. Já falando da sala de jantar, né, a gente colocou todos os tons de madeira, tanto dos móveis, do estar, quanto daqui, com esse tom um pouco mais fechado. A gente não tem tons claros aqui. E a madeira das paredes, né, do painel, também são mais escuros. Para isso, a gente colocou o ripado aqui, nesse tom mais clarinho, que é esse tom mais de bege, para trazer essa claridade para o apartamento, não ficar tão fechado, porque a gente tem bastante madeira. O tom da laca da mesa não é o branco que vocês já viram bastante, ele é um tom mais fechado de bege, então ficou super harmônico. As cadeiras, muito legal de mostrar para vocês. Além delas serem de madeira, elas têm a palha na parte de trás e o couro aqui no assento, o que também traz o aconchego e a mesma tonalidade que a gente já tem nas paredes, na madeira. Olha como fica legal. Olha que lindo o pé dessa mesa, gente. Todo desenhado. Então assim, aqui tudo tem um detalhe, tudo foi pensado no detalhe. Essa cliente gosta bastante de decoração, então a primeira coisa que ela foi olhar foi até os móveis. A gente pensou no layout com os móveis que eles já tinham gostado. Então foi super legal ter criado, a gente conseguiu desenvolver um projeto bem harmônico e com os tons mais sóbrios. Aí vocês já devem estar vendo que lá no fundo a gente tem um painelzão, vou para lá para mostrar para vocês, para a gente continuar aqui nessa área. A sala ficou aqui, a gente ficou então com aquele vão e depois um segundo vão que dá acesso para os quartos. Aqui a gente ficou com essa parede livre e a ideia foi ter um bar. Eles têm bastante bebidas, a gente tem aqui uma adega, então a gente tem aqui uma área de bar. A gente seguiu o mesmo padrão que a gente colocou lá naquele pilar, com o ripadinho no tom mais claro de nude. Então a gente colocou aqui as prateleiras na parte superior bem estreitinhas, reparem, olha, elas têm 15 centímetros, com a iluminação embutida. A ideia aqui foi mais decorativo mesmo. Na parte de baixo, ó, a adega embutida.
aqui 2 gavetas, e esse gavetão a gente usou exatamente para colocar mais bebidas. Ao invés de ter porta, o gavetão ele facilita, ó, para você visualizar as bebidas por cima. Dá uma olhada que legal que fica. E além desse detalhe, uma coisa que eu gosto de mostrar sempre são alguns detalhamentos que a gente faz na marcenaria. Reparem que a gente tem esse detalhe, ó, que a gente faz, é uma bunha, né, a gente chama. Que a gente tem o tampo aqui, para ele não ficar aquele tampo chapado, sabe, retão, a gente faz esse recuo, e aí a gente escolhe um acabamento que tenha no apartamento, então aqui a gente colocou a madeira, para dar um contraste, e em cima a gente vem com tampo. Então é super delicado, é um detalhe que faz a diferença pra gente não ter aquele tampo chapado, e que é importantíssimo pensar neles quando a gente está desenhando, lá no comecinho. Então aqui a gente fez esse acabamento super interessante, que a gente fica com essa soltura, né, da peça. E aí vocês já estão vendo que a gente tem um painelzão aqui de madeira, né? A gente tem bastante madeira no apartamento. No projeto inicial, essa cozinha aqui que vocês vão ver, ela era toda aberta, aqui a gente não tinha nada. Mas os clientes falaram, eu não sei se em algum momento eu tiver um jantar e a cozinha estiver bagunçada, eu quero ter a opção de fechar a cozinha. Então a gente fez todo esse painel virando e também com uma porta que dá um acesso para a cozinha com um vão bem grande. Aqui tem um outro detalhe importante, a gente tinha um quadro de luz nessa parede e a gente não teria como esconder, porque é um quadro bem grandão. Então a gente consegue ver aqui, ó, que a gente conseguiu fazer aquele fechamento para o quadro de luz, que ele é fecho-toque, e na frente tem um quadro também com os tons de azul que a gente tem lá naquele outro quadro, que acaba complementando. Então ficou bem legal porque tá discreto, né, mas a gente sabe onde está o quadro de luz. Isso é até uma discussão que a gente teve em um dos vídeos, que muita gente fala, não pode esconder, pode esconder. Gente, é importante lembrar, tá? Aqui não é um projeto comercial, é claro que não é um projeto comercial, muito importante deixar isso muito claro, muito aberto. Aqui é um apartamento, então as pessoas sabem onde está o quadro de luz. Em caso de emergência, todo mundo sabe onde está. Então é só importante lembrar isso. Claro que num projeto comercial a gente tem que deixar ele livre, né? Para caso de emergência, todo mundo saber onde está. Então aqui a gente tem ele com fácil acesso, porém ele está escondidinho. E aí vamos falar sobre esse painel maravilhoso que a gente dá acesso para a área da cozinha. Então a gente conseguiu isolar um pouquinho a cozinha. Aqui é importante lembrar, a gente já tinha entregue pela construtora que fez a reforma o piso de madeira, o piso da cozinha e as bancadas. Então a gente aproveitou tudo que tinha, porque eram acabamentos ótimos, e a gente só fez a parte mais de layout e marcenaria. Então as bancadas já era existente. Uma outra coisa que não tinha era o local do furo do cooktop, e aí a gente escolheu onde ficaria melhor. Então a cozinha, a gente tem um espaço super amplo, a gente tem aqui esse corredor de aproximadamente 1 metro, e junto com ele a gente já tem na direita a torre de fornos, com um gavetão na parte de baixo, e a geladeira, que a gente fez ela bem embutidinha aqui nesse nicho. Além disso, do outro lado, como a gente já tinha a bancada existente, a gente acabou aproveitando para ter essa área toda de trabalho. Inclusive os revestimentos, olha que ele é lindo, é um da Portinari, vou deixar para vocês a descrição, ele já veio entregue também. E aí a gente aproveitou, porque ele tem esse tom do Fendi, bem parecido com os tons que a gente usou. Aqui, o que é legal de vocês repararem? Em primeiro lugar, cooktop, sempre próximo ao cooktop, a gente tem um porta-temperos, tá? Claro, quando cabe, tá, gente? Quando é possível, a gente faz. Gavetas, gavetão na parte de baixo, a gente acabou aproveitando aqui pro gavetão, para panelas, lixeira, 2 portas, né? E aqui mais 2 gavetões. Desculpa, a lixeira ficou aqui no final, ó.
super prática também, a gente fica perto. A gente tem uma pequena cuba aqui de apoio e lá no final a gente tem mais uma cuba, que é a cuba principal. Aqui na área da cuba principal a gente tem uma lava-louças, 2 portas e uma portinha aqui no canto que acaba aproveitando bem esse espaço. E aí a gente fez, como na parte de baixo a gente deixou uma base bem neutra, com esse tomzinho mais escuro, a gente colocou na parte de cima todos em vidro reflecta. Fica muito legal porque ele acaba criando esse movimento com a luz. As molduras a gente deixou nesse tom de champanhe que fica bem interessante, que combina também com os tons de dourado que a gente tem lá na sala. E aí, como a gente já tinha essa bancada super grande, livre, a gente aproveitou para ter essa área aqui de refeições rápidas, que fica prático, uma área de apoio, porque a gente tem bastante espaço nessa cozinha. Então é uma cozinha corredor, mas que ela é bem ampla, então a gente conseguiu aproveitar. Na parte de cima, então, os armários todos no vidro reflecta, e aqui do outro lado também. Quero mostrar um detalhe para vocês sobre a parte da coifa. Olha só que legal. Tem o vidro reflecta que a gente colocou aqui, né, esses armários, e na parte de cima a gente abraçou a coifa com essas prateleiras para ter essa parte mais de enfeite, de panelas, de plantinha. Então a gente não precisa às vezes encher de armários, né? A gente ficou com bastante área de armazenamento, mas a ideia de ter um pouco mais de decorativo numa cozinha grande é bem interessante para a gente mesclar um pouco isso, de não ficar tudo muito pesado. E aqui, se vocês repararem, a gente tem uma altura um pouco maior, né, até o armário superior, porque a gente seguiu a altura da coifa, tá? A altura de coifa sempre vocês me perguntam. É importante analisar no manual, mas normalmente o manual pede 75, 80, eu acho que no máximo é 90 centímetros, ou 85. Então é importante sempre avaliar no manual de cada coifa, porque depende também se a função vai ser de coifa ou de depurador, isso também muda, tá? Aqui a gente tem 75. Tá? Importante porque, né, a cabeça de quem tá cozinhando, não atrapalhar, e aí por isso que a gente seguiu no mesmo alinhamento daqui. Falei tanto da sala e deixei ela por último para vocês ficarem curiosos. Então vocês perceberam, né? A gente tem 2 acessos para essa sala, porque a ideia inicial era a gente ter essa integração completa, mas a gente não conseguiu. A gente fez esse degrauzinho então para fazer esse certo isolamento, né? E acaba conseguindo ter essa sala aqui. E aqui é a porta de acesso para os quartos. A gente também aproveitou para fazer ela mimetizada com um painel na mesma tonalidade do painel que a gente tem ali que dá acesso para a cozinha. Então é legal que a gente também usa a mesma cava, o mesmo acabamento. E a gente acabou aproveitando a ideia de ter esse painel, mas deixando a área do home theater aconchegante. Então a gente fechou um pouco, deixou uma caixa aqui de madeira. Como a gente tinha esse ambiente um pouquinho mais fechado, a ideia foi que eles tivessem um sofá mega aconchegante. Ele não é um sofá retrátil, ele é um sofá que ele faz como se fosse uma cama, ó, ele é bem profundo. Olha só que delícia. Então, ele tem essa extensão toda. Como a gente já tem as cores escuras, a gente aproveitou para pôr um papel de parede bem clarinho aqui nessa parede lateral. E os quadros brancos também complementam muito bem a sala. O tom do sofá também vai para esse tomzinho claro, muito parecido com o ripado que a gente tem ali. E o rack, né? A gente usou no rack o tomzinho claro. Aliás, esse tom ele é mais claro do que os outros que vocês viram na sala. Esse aqui, se não me engano, é o Aurora. A gente clareou um pouquinho mais essa área, porque a gente também tem o painel aqui na parede. E essa parte, sempre gosto de mostrar para vocês os detalhes, né? A gente fez essa portinha com esses vazados. Então, existem alguns tipos, né? Tem a de palha, tem a opção daquela ripinha. E aqui, ela, na verdade, é feito um recorte na própria marcenaria, ó, e cria essa usinagem, que fica bem interessante, porque ela tem um pouquinho mais boleada, é mais redondo, tem um acabamento super legal. E uma coisa que eu gosto bastante que a gente faz em alguns projetos é que quando vai ter um aparador, um rack muito extenso, a gente aproveita para fazer uma floreira. Então a gente deu destaque ali, ó, para aquela floreira. Olha só que legal. Ela tem uma altura mais ou menos dos vasinhos, ó. E a gente conseguiu preencher aqui, fica super legal, porque ela pode colocar vários tipos de planta, pode colocar até planta fake, ou até mesmo se ela tiver alguma escultura, alguma coisa legal para deixar em destaque, fica ali.
O painelzão, a gente deve, né, vocês devem estar se perguntando por que que tem uma porta aqui, se a gente tirou um terceiro quarto, e aí a ideia era que a gente conseguisse dividir esse terceiro quarto em home office e home theater. A gente conseguiu fazer um home theater bem aconchegante, mesmo que ele esteja menorzinho, a gente fez ele num tamanho ótimo para ficar mais isolado. E aqui a gente tem a porta que dá acesso para o home office. O home office ele tinha várias peculiaridades especiais para a gente pensar, e eu vou mostrar para vocês. Vou até comentar da porta já. Vocês lembram que eu comentei no último vídeo da Karine Bastos? Vou até deixar aqui no final se vocês ainda não viram. Sobre esse tipo de porta. Então, essa daqui é uma porta que a gente fala que é a pivotante. Ela também fica alinhada com o painel. E aí eu vou mostrar os detalhes para vocês. Primeiro ponto é que é importante que tenha um fecho tipo rolete para a gente conseguir fazer esse encaixe. Ele é esse fechinho aqui, ó, que a gente faz a rotação dele aqui nesse encaixe. E esse detalhe que vocês vão ver aqui por lado de dentro, a gente vem com o painel um pouquinho mais para frente e a porta ela encaixa por trás. E aí que dá a impressão de que a gente tem essa porta mimetizada, alinhada com o painel. E foi até que eu comentei lá com relação às aberturas. Quando a gente tem uma porta pivotante, vejam só, na rotação dela, a gente perde aqui, ó, em torno de 7 centímetros, tá vendo? Porque o eixo da rotação é um pouquinho mais para cá. Então, a gente precisa ter um vão maior para que o vão livre não fique comprometido. É sempre bom pensar. Vamos supor que eu tenha um vão de 70, eu preciso pensar que eu vou ter, além dessas laterais, né, batente da porta, a guarnição, e também eu vou ter esse giro. Então, aqui eu vou ter em torno de 60, às vezes até um pouco menos, 57, porque vai depender de toda essa estrutura da porta para a gente conseguir fazer a rotação. Por isso que em muitos lugares vocês veem a porta puxando para fora, tá? Acho que é importante pontuar. E aí vamos ver aqui dentro que ficou muito legal. Bom, um home office que a gente tinha, primeiro ponto, uma tela enorme, que ele usa bastante. Então ele precisava de um espaço para a tela, mais um espaço para a área de trabalho, mais um espaço para a cadeira correr. Então a gente precisou pensar em todos esses espaços antes de projetar a sala de TV, porque a gente precisava fechar esse ambiente para fechar naquela parte lá. Um outro ponto aqui é que a gente tem todo aqui fechamento acústico. A gente tem um abafamento aqui, porque ele faz bastante reunião, então a gente fez com um drywall com manta acústica dentro para conseguir esse resultado. Outro detalhe muito importante vocês vão reparar que aqui no cantinho a gente tem aquela caixinha. Olha lá, tá vendo? A gente aproveitou essa caixinha para criar esse lugar para guardar os utensílios, os lápis, as canetas, mas ela tem uma intenção. Aqui embaixo, junto com esse ripadinho todo, na lateral também, a gente tem um ar-condicionado de piso. Sabe aquele que a gente tem um duto que joga para fora da janela? Então, isso daqui também foi um ponto primordial para eles. Eles já chegaram para mim, Rafa, a gente vai precisar colocar esse ar-condicionado, o que que a gente faz? Então a gente precisou pensar numa ideia que a gente jogasse o duto para fora da janela, sem ficar aparente, e também que o ar-condicionado ficasse escondido. Então aqui atrás, eu vou mostrar para vocês mais de perto, vou até abrir para vocês verem, ó. A gente tem ali o ar-condicionado, toda essa área lateral é vazada, à frente, e o ar-condicionado tá ali. Então a gente tá com ele escondido, a gente tem acesso por ele aqui por uma portinha lateral, e ali na parte de cima, onde vocês estão vendo a caixinha, é a saída de ar dele. Além do espaço que vocês viram da bancada, da área de trabalho, ele também queria um espaço de leitura, uma área relaxante, que ele pudesse descansar. Então a gente optou por, ao invés de colocar uma poltrona, a ideia dele seria uma chaise. A gente colocou uma chaise aqui, ficou super aconchegante no cantinho. Muito legal de lembrar é que além da iluminação ter sido pensada para uma área de trabalho, a gente também tem um janelão que fica aqui na parte de trás da bancada. Então a iluminação aqui é muito boa. E uma coisa que é bem importante de lembrar, quando a gente fala sobre projeto, sobre arquitetura, é que todos esses detalhes que vocês veem aqui, a hora que tá tudo lindo, eles foram pensados lá no comecinho, no layout, no estudo de briefing, todos esses detalhes, eles são muito importantes. Então, a gente não chega e faz uma coisa linda, maravilhosa do dia pra noite, né? A gente pensa muito bem antes, estrutura tudo que é necessidade para depois conseguir executar e ficar exatamente como o cliente precisa.
lavabo a gente também aproveitou tudo que já tinha entregue, então a bancada, a cuba, a torneira, e a gente aproveitou só para colocar papéis de parede, que a gente tivesse um pouco mais de personalidade no lavabo. Então a gente colocou esse papel de parede verde clarinho, que tem essas texturas um pouco mais irregulares, porém geométricas, então fica super legal, dá um movimento no lavabo. E nas demais paredes a gente colocou esse papel de parede que tem um pouquinho mais de dourado, mais fechado pro fende, que também fica super interessante. A cliente ainda não escolheu o espelho que ela vai usar aqui, então a gente tá sem, mas provavelmente, acho que no projeto a gente tinha colocado um orgânico, porque a gente adora, né? Mas como aqui tem muitas linhas retas, acredito que ela coloque um espelho talvez redondo, que vai ficar super interessante também. Aqui na Suite Master, ela tem ótimo tamanho, super bem aproveitada. A gente também segue com o mesmo piso lá da sala, então todo o apartamento em taco. E aqui a gente aproveitou esse corredorzão de entrada, colocamos um papel de parede com essa textura. Aqui a gente já tem um tomzinho mais de cinza, tá? A gente já tem umas cores um pouco mais frias, vamos dizer assim. Inclusive o tom de madeira que a gente usou aqui no quarto é diferente da área da sala. É até uma dúvida que muita gente tem, será que eu posso, será que eu não posso? Não tem problema, tá? São ambientes completamente diferentes, a gente tá aqui na área íntima, eles não queriam uma tonalidade mais escura, então a gente colocou esse tom de madeira um pouquinho mais claro. Aqui a gente tem uma parte no lado esquerdo que seria um armário, né? Uma parte mais para armazenamento, só que a gente também tem uma área que era um antigo quarto de serviço que foi transformado numa área de closet. Então a gente tem duas áreas de armário que fica super legal. O que a gente fez aqui? Cama, essa cabeceira super bonita, ela já vem com a cama, então é uma cama que tem a cabeceira. Na parte de cima a gente fez o ripadinho no amadeirado e na parte de baixo a textura de papel de parede. Porque como a gente já colocou essa cabeceira que tem essas laterais, a gente não queria colocar nada ali que destacasse além da cabeceira. Então por isso que a metade de cima que tem essa parte toda do ripado. Aqui a gente tem um tapete também bem aconchegante que faz toda a área da cama. E na frente da cama nós temos um rack. Ó, gosto de falar sempre as medidas, tá? Aqui a gente tem 55 centímetros. É um espaço justo, mas ele ficou muito bem, porque é só um casal, e aí ela fica daquele lado da cama, que é junto com a mesinha de penteadeira dela. Então olha só que legal, TV na parede, iluminação de LED na parte da prateleira, e aí o rack, a gente tem aqui a parte da penteadeira que apoia em cima do rack, que ficou super legal. A gente tem também a gaveta que você tem a parte interna para joias, para bijuteria. E a gente tem essa parte do espelho com iluminação de LED. Olha como ilumina esse espelho. Quando tem essa iluminação frontal, é perfeito para maquiagem. Até em um vídeo nosso, acho que foi lá da Casa Cor, tinha uma iluminação que vinha por trás do espelho e alguém comentou, ah, mas essa iluminação fica boa para maquiagem. Gente, é importante fazer a diferença de uma e da outra. Quando a iluminação vem por trás do espelho, ela cria uma certa sombra, ela se torna uma iluminação indireta. Então, ela acaba causando um pouco mais de sombra no rosto. Esse tipo de iluminação é o ideal para a maquiagem, que é a iluminação frontal. Importante também falar, inclusive foi feito um estudo pela MAC de maquiagens, que o ideal de tonalidade para maquiagem é 3000K, não é nem 2.700 nem 4.000. Muita gente acha que vamos colocar uma luz amarelona, colocar uma luz branca, e não, o ideal é 3000K. O que muda se a gente coloca para maquiagem? É a quantidade de lumens, tá? Que tem que ser uma quantidade mais forte, então 1.200 lumens fica bem legal para maquiagem. E um outro ponto importante é o IRC. O IRC é a quantidade de proximidade da realidade da cor que a iluminação vai trazer. E aí a gente coloca acima de 92. Dica da Nick Gomes, tá? Aprendi isso no curso dela. É importantíssimo. Então, acima de 92 você vai ter mais qualidade com relação à tonalidade da cor que você passa da maquiagem, com relação a o que você tá vendo. Se a gente colocar abaixo disso, pode ser que você saia com aquele blushzão, né, estampado, que você achou que tá forte, mas tá fraco, ou vice-versa. Então, bem legal falar sobre isso. Então, aqui a gente tem essa penteadeira, uma cadeira lindíssima, com os detalhamentos do dourado, e aí aqui a gente tem esse tomzinho mais de rosa.
Também aqui a gente segue com tudo muito atemporal, super neutro, uma base neutra. Aqui a base usada foi o cinza, tá? E não tem problema se lá a gente tem um tom mais para nude, aqui a gente tem mais pro cinza, não tem problema nenhum. Mesas de cabeceira, todas as duas suspensas, com uma gaveta, tá? A gente fez ela mais simples, mais leve, com a parte de baixo vazada. Cortina de fora a fora, porque aqui a gente tem também um janelão. E aí a gente tem duas cortinas aqui, super legal também de mostrar pra vocês. Uma cortina por fora blackout e essa cortina por cima que é a gaze de linho. Olha só como é bonito o gaze de linho. Qual que é a diferença? Se eu abrir só o blackout, eu fico com essa parte fazendo aquela permeabilidade de deixar a luz entrar, mas não tanto. E quando o casal vai dormir, a gente fecha junto. O que é importante nisso? 15 centímetros de cortineiro funciona, tá? São 2 trilhos bem fininhos, 2 trilhos de mais ou menos 2 centímetros cada um. Então dá certo a gente ter 15 centímetros ali em cima. E aí, ó, reparem que a gente sempre solta o armário, o móvel, a mesa de cabeceira, os mesmos 15 centímetros lá de cima, pra gente ter esse espaço para descer a cortina. São detalhezinhos que fazem toda a diferença na hora de andar com o projeto. Aqui, como eu comentei, a gente tinha um antigo banheiro que fazia parte da área de serviço, que era um banheiro de serviços. E aí, a gente jogou ele pra cá. A gente não, né? A construtora que fez essa reforma antes da gente entrar com a nossa parte, já tinha feito isso aqui. Então aqui ficou um closet pra ela, ficou ótimo, super amplo. A gente tem aqui essa parte de canto. E um detalhe legal a gente tem esses espelhos aqui. Aqui a gente tem atrás um shaft, então a gente tinha um banheiro, né? Já fazia parte, a gente não poderia retirar. Mas nós super aproveitamos, são só 15 centímetros aqui dentro, mas olha só como ficou legal, porque ela conseguiu aproveitar tanto para sapatos, ó, colocando assim nessa posição, como para bolsas, então ficou super legal, bem aproveitado. Ela poderia guardar aqui também outras coisas menores, então funcionou muito bem. Às vezes a gente acha que vai um espaço perdido e não é perdido. E além disso, a gente também conseguiu colocar a porta aqui de espelho, porque a gente aproveitou para ela ter um lugar para se ver. Ficou muito bom, né? Banheiro da Suite Master. Quando vocês entraram ali pelo corredor comigo, vocês devem ter reparado que à esquerda a gente tinha uma porta. Então aqui é o banheiro. Aqui também, tudo já tinha sido entregue, o revestimento de dentro do box. Então aqui a gente só fez a parte de marcenaria, seguimos a cor que tem ali no quarto, aproveitamos também bancada, cuba, tudo já tinha sido entregue, inclusive o espelho. Então aqui a gente só aproveitou para colocar gavetas dos dois lados, né, como a gente tem duas cubas, portas, e aqui no meio a gente conseguiu aproveitar com um pequeno roupeiro. Lembrando que é muito importante de falar, quando a gente tem esse tipo de cuba de encaixe, né, de semi-encaixe, ela fica aqui um pouco para fora e a nossa bancada ela fica bem mais estreitinha. E aí a gente também vai ter os armários um pouco mais estreitos, mas ao mesmo tempo a gente tem mais espaço livre na área do banheiro. Então esse roupeiro, ó, ele é bem estreitinho mesmo, mas funciona muito bem e fica bem fácil. O último quarto, na verdade o segundo, né, que a gente tinha 3, tiramos um. Esse quarto, ele na verdade tem a ideia de ser mutável, então a gente tem um quarto de hóspedes, que futuramente vai ser quarto de bebê. Então a gente fez esse painel mais ripadinho, super delicado, com os tons de madeira mais claros, e que serve como 2 pontos. Então essa área aqui um pouquinho menor, ficaria mais como uma área de home office, e aqui, com essa área que tem as 2 gavetas na parte de cima, serviria como uma área de trocador, futuramente. Então a gente pensou numa ideia que a gente pudesse mesclar, né, já fazer um quarto pronto para futuramente ter o bebê e já ter essa opção de deixar ele prático, e ao mesmo tempo os armários, a gente também já pensou dessa forma. A gente inclusive fez o layout pensando em onde ficaria o berço, uma cama de apoio,
para entender se funcionaria e aí futuramente não precisar fazer uma reforma aqui. Então aqui ele também tem essa base neutra, num tomzinho mais de cinza. Se futuramente for menino, menina, indiferente, vai combinar, vai só acrescentar papel de parede, cores, decoração. Então aqui a gente fez esse quarto que ele tem essa possibilidade de mudança. E também ficou super prático. Tinha falado para finalizar, mas esqueci de mostrar o banheiro do segundo quarto. Banheiro bem clean, muito prático. Ele tem revestimentos clarinhos, brancos ali dentro. O piso cinza, que é exatamente o mesmo que foi usado lá no Master, também foi entregue pela construtora que fez aqui. E eu já vou colocar aqui na descrição porque eu tenho eles também, tá? Eu sei que vocês gostam de saber. Aqui a gente só aproveitou a bancada e a cuba existente para colocar uma marcenaria com um tom de amadeirado e deixou ele bem neutro para que futuramente, se precisar fazer alguma coisa mais decorativa, ele também tá fácil para mexer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.